Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, da classe de adultos, Batalha Espiritual, o Povo de Deus e a Guerra contra as Potestades do Mal. Já estamos caminhando aí para o final da revista. A lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 12, que será ministrada na Escola Dominical agora no dia 24 de março de 2019. E o título da lição é Vivendo em Constante Vigilância. O texto áureo diz: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. E a verdade prática: a vigilância na fé cristã significa permanecer acordado quanto à vinda de Cristo, atento no zelo de não se afastar de Jesus e perseverar na cautela contra os falsos profetas. Bem, eu e o pastor Fábio já estamos aqui prontos para dar início ao nosso debate. Convidamos você a permanecer conosco até o final. Voltaremos em seguida. Amados irmãos, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta hoje estudando a lição de número 12, a penúltima lição deste trimestre. Estamos estudando a respeito de batalha espiritual e nesse assunto de batalha espiritual, uma coisa muito importante também é a questão da vigilância, E vamos estudar hoje vivendo em constante vigilância. E vamos enfocar aqui a importância de estarmos vigilantes para não cairmos no pecado, para não cedermos à tentação e enfraquecermos espiritualmente, porque se a gente cair no pecado, não teremos forças para lutar e vencer a batalha espiritual. E também, mesmo que a gente não caia no pecado e viva na presença de Deus, também precisamos viver vigilantes, contra as astutas ciladas do diabo, porque não podemos ignorar os seus ardis. Então, a lição de hoje fala sobre vigilância. O texto bíblico que é tomado como base para esta lição de hoje é Mateus capítulo 26, versículos 36 a 41, baseado aqui é uma parte do sermão profético de Jesus, que ele falou, Mateus 24, 25 e 26, e o versículo 41 da nossa leitura bíblica em classe, ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós como crentes devemos estar constantemente em vigilância, viver em vigilância para que não sejamos, como diz aqui a nossa revista, persuadidos a viverem o evangelho de forma negligente. Então, nós não podemos viver uma vida cristã negligente, mas temos que viver de maneira sóbria, sábia, justa, piedosamente, como recomenda a palavra de Deus. Jesus, em suas palavras, em seus ensinamentos, ele também advertiu a respeito da vigilância seguida da oração, para que seus discípulos não entrassem em tentação. O crente enfrenta cotidianamente uma batalha entre o espírito e a carne. A nossa batalha espiritual não é somente contra os demônios, contra o diabo, mas também é contra a nossa natureza humana, carnal e pecaminosa. A gente já tem estudado aqui, e antes, meu querido irmão, minha querida irmã, de você querer amarrar Satanás, amarre a você mesmo. Nós precisamos ser vitoriosos nesta luta da carne contra o espírito contra a carne. Deus falou para Caim que o pecado jaz à porta, o pecado está à espreita, à porta, querendo dominar o homem, mas cabe ao homem dominar esse impulso
E Jesus, na cruz do Calvário, ele conquistou a nossa salvação, ele perdoou os nossos pecados, mas ele também nos deu poder e graça para poder vencermos o pecado, para poder sermos libertos do poder, da força do pecado. Por isso que Paulo, quando diz lá em Gálatas, capítulo 5, portanto, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, se a gente andar no espírito, viver no espírito, ser guiado pelo espírito, automaticamente, como consequência, a gente não vai cumprir as concupiscências da carne. Então, no ponto central da nossa lição de hoje é a exortação à vigilância. Esta é a ideia central do sermão profético de Jesus, pois não sabemos o dia nem a hora que ele virá arrebatar a sua igreja, que ele virá também em glória para estabelecer o seu reino aqui na terra. Então há necessidade de estarmos em constante vigilância e preparados para aquele grande dia. No tópico 1 da nossa lição, o significado de vigilância. Então, se você olhar aí nos dicionários, o que é que significa esta palavra, você vai ver que a vigilância é o ato ou o efeito de vigiar, é o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco, e isso nos mais diversos aspectos da vida humana. Então, o verbo vigiar aparece na Bíblia no sentido de estarmos atentos em todos os aspectos da vida cristã. Professor José Roberto, até mesmo nas batalhas aí, nos exércitos, a gente vê que existem as armas de ataque, existem as armas de defesa, e todo bom exército, eles vivem em constante vigilância. Tem sistemas de radares para olhar, para observar, para estar vigiando os passos do inimigo, e trazendo isso para a nossa vida espiritual, também a palavra de Deus nos orienta para que estejamos vigiando em todos os sentidos. É isso mesmo, pastor Fábio. Inclusive nos quartéis, para título de analogia, a gente sabe que geralmente tem uma guarita e tem um soldado lá que está alerta, vigilante, atento a tudo que está acontecendo ali nas redondezas, para que qualquer movimento estranho ele possa informar prontamente aos seus superiores, para que alguma atitude seja tomada de imediato. Então, de igual modo, numa batalha espiritual, nós também precisamos estar atentos. Nós vemos isso lá na época de Esdras, Neemias, na reconstrução do templo, na reconstrução dos muros da cidade. Ali aqueles homens estavam trabalhando, mas ao mesmo tempo estavam vigilantes, porque havia uma ameaça constante dos inimigos que queriam destruir a muralha que estava sendo construída. Então, de igual modo, nós precisamos espiritualmente estar alerta. E o comentarista, o pastor Ezequias Soares, ele tem o cuidado de ir ao grego, que eu repito, né? É a língua que o Novo Testamento foi escrito. Então, o Novo Testamento foi escrito na língua grega, no grego koiné, e ele, para definir o significado de vigilância, de sobriedade, de estar alerta, ele recorre a algumas palavras do grego do Novo Testamento. Então, a palavra gregorel, que é a palavra vigiar, não é? No Novo Testamento, na verdade é um verbo que aparece 22 vezes ao longo do Novo Testamento, e ele explica ainda que gregorel é usado para denotar uma vigilância em termos geral. Então, isso se encontra em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, bem como Colossenses, versículo 4, versículo 2, e nós chamamos a atenção para aquela declaração de Jesus, quando foi orar lá no Getsemane, e diz aos seus discípulos: ficai aqui e vigiai comigo. Então, esse é o verbo que está nesse contexto e nessa passagem bíblica. Mas há outros verbos, outros substantivos que dão a ideia de vigilância. Ele cita agripinel, que significa manter-se acordado, vigiar, guardar, cuidar,
e esse termo ele aparece 4 vezes no Novo Testamento, geralmente no sentido escatológico, no contexto do sermão profético de Marcos capítulo 13, dando a ideia de que nós precisamos estar atentos a respeito dos sinais, das evidências que apontam e mostram e acenam para a vinda de Jesus. Então, nós precisamos estar a todo tempo ligados e certos de que Jesus vai voltar e que nós precisamos estar preparados, precisamos estar prontos. Então, é nesse sentido que também precisamos ser vigilantes. E um outro termo que também precisa ser considerado é o verbo nefo, que literalmente significa ser sóbrio. Então, sobriedade diz respeito à pessoa estar no bom senso. Então, a sobriedade, por exemplo, se contrapõe ao fato da pessoa estar entorpecida, da pessoa estar intoxicada, se deixando conduzir por algum efeito e alguma substância que possa lhe tirar o senso normal, de percepção, de reconhecimento da realidade. Então, de igual modo, nós precisamos estar sóbrios, sabendo onde é que nós estamos, quem é que nós somos, o que é que nós estamos fazendo, para nós não perdermos o foco. Então, o comentarista explica que esse verbo nefo, literalmente, que significa ser sóbrio, ele aparece no sentido figurado, de vigilância, e geralmente combinado aqui com gregorel, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, bem como 1 Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. E ainda existe um outro verbo, que é o verbo eknefo, que justamente aí está na mesma raiz de nefo, que só aparece uma vez no Novo Testamento, e dessa feita ele aparece lá na 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 34. E ele aparece com a tradução de vigiar, na Almeida Revista Corrigida, tornar a sobriedade, na Almeida Revista Atualizada, e na Nova Almeida Atualizada, como despertar. Bem, aqui nós já tivemos aqui uma visão panorâmica dos conceitos e das definições desses verbos no Novo Testamento grego, a respeito do significado da vigilância e de vigiar. Nós vamos, ao longo da aula de hoje, desdobrar, levar para o contexto do Getsemane e, o mais importante, a exortação da vigilância nesses dias finais. Convidamos você a permanecer conosco até o final, voltaremos em seguida. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o segundo tópico, segundo bloco da nossa lição de hoje, estudando a lição de número 12, Vivendo em Constante Vigilância. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 26, versículos 36 e 41, quando Jesus diz vigiai e orai, ele chama a atenção sobre a questão da vigilância em todo esse sermão. E a gente já viu aqui que a vigilância é o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. E aqui o pastor José Roberto já falou sobre as várias palavras do texto grego que ocorrem na Bíblia, sobre as quais define sobre os diversos aspectos da vigilância. Então, a síntese desse tópico 1 da lição é que a vigilância é o ato de estarmos atentos em todos os aspectos da vida cristã. E aqui na nossa lição, a ideia principal dessa vigilância, ela é escatológica. Inclusive Jesus, ele fala muito nos seus sermões escatológicos. Um dos principais objetivos desses sermões escatológicos é nos alertar quanto à vigilância, quanto à necessidade de estarmos sóbrios e atentos para a vinda do Senhor. Então aqui em Mateus capítulo 24, versículos 42 e 43, Jesus disse: portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão,
vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque a hora em que vocês menos esperam, o Filho do Homem virá. Então, a Bíblia fala que existe essa realidade desta vinda, esta volta repentina e de surpresa de Jesus para a terra, para buscar os seus, e nós precisamos estar preparados para este dia, porque ele virá de surpresa, não vai haver um aviso prévio, não vai haver nada que avise previamente para alguém se preparar de última hora, tudo vai ser de surpresa. Mateus 25:13 diz que, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, este é o conselho de Jesus, é a vigilância nessa dimensão escatológica, porém, numa dimensão da vida cristã no dia a dia. É importante também, o outro aspecto desta vigilância, o nosso próprio texto áureo, em 1 Coríntios 16:13, diz: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então, este é o conselho bíblico, o conselho da palavra de Deus. Paulo também, em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 6, ele diz: assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, há esta recomendação, é muito recorrente no Novo Testamento, tanto nas palavras de Jesus como nas palavras dos apóstolos, esta exortação à vigilância, esse alerta de Deus para que possamos estar vigilantes, não somente em relação à vinda de Jesus, não somente nesse aspecto escatológico, mas que pode vir a qualquer momento, porque já estamos vivendo no tempo dos últimos dias e o arrebatamento da igreja pode se dar a qualquer instante. E enquanto não acontecer o arrebatamento da igreja, enquanto não aparecer Jesus para vir buscar a sua igreja, devemos viver uma vida cristã com vigilância e sobriedade. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, Pedro falou assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, a recomendação bíblica para sermos sóbrios e vigilantes. Sóbrios aqui vem de sobriedade, fala de juízo, fala de bom senso, fala de estarmos num estado de bom senso, não de insensatez. E além de estarmos sóbrios, além de estarmos nesse estado de bom senso, também devemos estar vigilantes. Porque Jesus disse: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O mundo, o diabo, a nossa própria carne nos tenta diariamente para nos afastarmos dos caminhos do Senhor, mas nós, professor José Roberto, não podemos perder essa batalha interior, a carne contra o espírito contra a carne. Devemos vencer e estarmos preparados para a vinda de Jesus. É isso mesmo. Inclusive, nesse contexto, Jesus disse certa feita que a carne é fraca, mas o espírito está pronto, e ele está pronto quando ele está alerta, quando ele está sóbrio. E essa sobriedade diz respeito justamente a essa condição de não se deixar conduzir pelos sentimentos que às vezes a sociedade nos impõe, os desejos, as vontades, e a gente acaba perdendo o foco e perdendo aquilo para o qual nós fomos chamados. Estejamos, portanto, alerta, sempre prontos, percebendo o contexto no qual nós nos encontramos, sem nos deixar levar e sem dormir, Então, tem muita gente aí que está cochilando, que está dormindo, que está anestesiado, muita gente aí que de repente está se enchendo das coisas do mundo,
enchendo a cabeça de coisas que não agradam a Deus, e por causa disso elas ficam intoxicadas, e essa intoxicação pode fazer com que elas percam o foco central do objetivo para o qual elas foram chamadas. Então, o segundo ponto aí da lição fala sobre Jesus no Getsemane. Então, vamos aqui contextualizar para que a gente tenha uma melhor compreensão do que foi que Jesus estava ensinando. Bem, depois da celebração da ceia, Jesus celebra a ceia, Jesus distribui o pão, o cálice entre os seus discípulos, e depois daquele momento solene ali com os seus discípulos, Judas Iscariotes sai para trair Jesus, e Jesus segue para o monte, ou melhor, para o jardim do Getsemane, e vai levando ali os seus discípulos para orar. Então, o jardim do Getsemane, ele ficava ali do outro lado do Ribeiro Cedron, se chamava Getsemane, cujo nome em aramaico significa prensa de azeite. Era uma área que ficava ali localizada no sopé ou na base do Monte das Oliveiras. Então Jesus ele costumava ir ali para orar, e ele levou os discípulos, alguns discípulos, principalmente os discípulos daquele círculo mais íntimo, né? Pedro, Tiago e João, que geralmente estavam mais próximos de Jesus, e Jesus segue ali para orar, e Jesus diz: olha, vocês fiquem aqui que eu vou ali orar mais adiante. Foi um momento de profunda angústia. Jesus orou intensamente durante todo o tempo do seu ministério. Nós vemos ali Jesus orando várias vezes, mas não com tanta intensidade quanto naquele momento. Inclusive no versículo 37, Jesus, o evangelista diz que Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. E no versículo 38, ele mesmo diz: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Então, uma grande discussão, pastor Fábio, que se coloca entre os teólogos e os estudiosos, alguns que querem destacar e ressaltar a condição humana de Jesus, dizem: não, ele se entristeceu como homem mesmo, diante da situação que ele estava passando. No entanto, a gente sabe pelo contexto do Novo Testamento que Jesus esteve consciente todo momento, e ele mesmo antecipou e falou várias vezes que ele haveria de morrer. Então, não é que Jesus estivesse com medo de morrer, mas era algo muito maior do que isso, era a condição de pecado da humanidade que estaria vindo sobre ele, né? Então, o que é que a gente pode dizer a respeito dessa interpretação? É verdade, pastor Zé Roberto. Jesus tinha plena consciência de que ele ia morrer, ele já tinha dito isso antes. Por exemplo, em Mateus capítulo 20, versículos 17 a 19, ele já tinha feito a previsão da sua morte, tudo o que aconteceu na paixão de Jesus e depois a sua morte e até a ressurreição, tudo isso foi predito por Jesus. Ele tinha plena consciência de que ia acontecer. Porém, meu querido irmão, minha querida irmã, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não é uma mera morte física, não é uma mera dor física que Jesus padeceu ali. Então, Jesus, ele não é um simples mártir que morreu por uma causa. Jesus, a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus representa muito mais do que isso, porque Jesus ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu pelos pecados de toda a humanidade, ali como um homem no jardim do Getsemane, quando ele orou a Deus e disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Ele estava se referindo à sua separação, a separação entre ele e Deus e o sofrimento de se fazer maldição por nós. Mas nós chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa, vamos fazer mais uma breve pausa e já já retornaremos para continuar o assunto desta lição.
Meus irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando a lição de número 12, que trata a respeito da vigilância, vivendo em constante vigilância. E no bloco anterior estávamos aqui estudando a respeito da oração de Jesus lá no jardim do Getsêmani. E diz aqui o versículo 37 da nossa leitura bíblica em classe que Jesus começou a entristecer-se e angustiar-se muito ali naquela oração, e ele chegou a se expressar diante do Pai dizendo: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. A questão aqui não é que Jesus estava com medo de morrer fisicamente. Não é que Jesus descobriu naquele momento que ia morrer, estava com medo da morte em si. É porque a morte de Jesus não foi um simples martírio, ele não é um mártir qualquer. Jesus, a morte de Jesus, que já estava prevista desde o Antigo Testamento, é uma ação de Deus, da justiça de Deus, derramando o cálice da ira de Deus sobre todos os pecadores, sobre toda a humanidade. Só que Jesus, ele ficou no lugar de toda a humanidade. Jesus, naquele momento, ele sabia que ele estaria ali na cruz, ele morreria pelos pecados de toda a humanidade, e ao receber a punição, a culpa, não é que os pecados da humanidade foram transferidos para Jesus, não. Não houve uma transferência de pecado da humanidade para Jesus. Houve uma transferência da punição, do castigo. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías profetizou lá em Isaías 53. Então, a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, e que nós somos por natureza filhos da ira e merecedores da morte eterna, da eterna separação entre Deus e os homens. Porém, Jesus, ele se fez maldição por nós. Jesus, ele pagou a pena, ele sofreu o castigo no nosso lugar. Por isso que Isaías já tinha profetizado: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, por isso que ele orou naquele momento daquela forma. O professor José Roberto, ele disse no versículo 39, Jesus falou: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Que cálice é esse? Aqui estamos diante de uma linguagem literal ou numa linguagem figurada? O que é que significa este cálice? Isso mesmo, pastor Fábio. A gente vê aí no versículo 39 desse capítulo 26 do Evangelho segundo Mateus, quando Jesus ora e diz: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. A palavra cálice aqui, poterion, no grego, dá justamente a ideia de uma taça, né? de um copo. E certamente o significado aqui não é literal, é um significado figurado, e que a gente utiliza a expressão metafórica, né? A expressão metafórica. Inclusive o comentarista usa essa expressão. Você que está nos acompanhando aí, preste bem atenção, que o comentarista diz que se trata de uma aplicação metafórica. O que é que ele quer dizer com isso? Que não é um copo literal. Então, quando Jesus estava orando: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, é importante que a gente entenda isso no contexto ou à luz do Antigo Testamento. E o cálice, ou esse copo, ele aparece com frequência lá no Antigo Testamento com esse significado figurado, justamente para se referir a uma situação de dor, uma situação de miserabilidade, como se encontra lá no Salmo 11, no versículo 6. Então, certamente Jesus estava se referindo aqui ao momento crucial que ele haveria de enfrentar, que era o momento do Calvário, o momento da dor, da cruz ou da crucificação. O pastor Fábio aqui já destacou muito bem que é importante que a gente entenda o significado da morte de Jesus. Jesus não morreu apenas como um iniciador religioso, como um mártir, como uma figura que se sacrifica de forma martirizada
por um grupo ou por alguém, mas Jesus, ele estava ali cumprindo a vontade do Pai e era um sacrifício vicário, portanto, um sacrifício substitutivo. A igreja sempre entendeu, à luz do Novo Testamento, que Jesus, quando ele morreu, ele estava tomando sobre si a nossa condição pecaminosa, absorvendo a nossa culpa, e ali ele estava sendo o próprio Cordeiro de Deus, como disse muito bem João o Batista, o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse cálice se referia à ira do próprio Deus como castigo de separação no Pai ou do Pai em relação a Jesus no momento da crucificação, que Mateus registra no capítulo 27, no versículo 46. Portanto, entendamos melhor, deixa eu ser bem claro e específico. O que nós temos aqui é, Jesus sempre esteve com o Pai, mas por causa do fato de, na hora da crucificação, ele ter tomado sobre ele a culpa da nossa condição pecaminosa, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por causa disso, ele é colocado numa condição na qual há uma separação do Pai. Justamente por isso Jesus ora, Eloi, Eloi, lama sabachthani, usando ali uma expressão aramaica, para dizer e citar o Salmo, Deus meu, por que me desamparaste? Então isso reforça essa condição de Jesus. Então naquele momento da crucificação, ele passou por uma profunda dor, e o comentarista diz assim, estava chegando a hora de Jesus ser submerso na maldição por nós. Isso fazendo alusão a Gálatas capítulo 3, versículo 13, texto no qual Paulo diz que Jesus se fez maldição por nós, e maldito todo aquele que é posto no madeiro. Então Jesus se fez maldição por causa da nossa condição de pecado. Aí, pastor Fábio, é importante que a gente entenda essa interpretação teológica da morte de Jesus, para nós não ficarmos apenas na condição de compreender a morte de Jesus apenas como mártir, iniciador religioso, alguém que morre por uma causa nobre. Não, a morte dele foi vicária, foi substitutiva, porque ele tomou a nossa condição, como diz o profeta Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Isso mesmo, pastor Zé Roberto. Até mesmo, meus irmãos, estamos há mais ou menos um mês e pouco, da semana chamada de Semana Santa, a Semana da Paixão de Cristo, em que no calendário religioso católico se lembra e relembra sobre a questão da paixão de Cristo. E é muito comum as pessoas, nesse período, fica com pena de Jesus, porque Jesus sofreu, e Jesus foi açoitado, bateram em Jesus, ele foi crucificado, etc. E muitas pessoas, ao meditar na morte de Cristo, faz apenas uma análise da questão do sofrimento físico de Jesus, porque todos nós nos compadecemos do sofrimento dos outros. É comum, o ser humano normal, comum, ele fica com pena, com dó, com piedade das pessoas que sofrem, das pessoas que são martirizadas, que são aí violentadas, atingidas fisicamente na sua integridade física, né? E as pessoas acham que Jesus apenas sofreu essa dor física da crucificação, dos açoites, da tortura. Jesus não foi um simples torturado. Jesus, quando estava ali na cruz do Calvário, a gente não tem condição, nós seres humanos, não temos condição de quantificar, de mensurar a dor que Jesus sofreu ali na cruz do Calvário, quando ele se fez maldição por nós. Gálatas 3:13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Por isso que nós dizemos que a morte de Cristo é substituta, é vicária. Ele morreu em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
E naquele momento que Deus estava punindo toda a humanidade, mas em Cristo, porque Ele é o sacrifício, o cordeiro expiatório, né? O cordeiro que morreu. Paulo diz que Cristo, que é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E naquele momento ali da punição, é claro que ele perdeu a comunhão com o Pai, e a gente não tem condição de medir, de mensurar a dor, o sofrimento de Jesus é imensurável por nós. Só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é capaz de mensurar o sofrimento de Jesus ali, mas naquele momento ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, ele estava se fazendo maldição por nós e levando sobre si o castigo que nos traz a paz. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, telespectadores, estamos concluindo mais um bloco do programa EBD em Debate. Voltaremos em seguida. Fique conosco. Caro telespectador, telespectadora, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos estudando hoje a lição de número 12, Vivendo em Constante Vigilância. E o terceiro ponto da nossa lição trata justamente sobre a exortação à vigilância. Nós temos mensagens de Jesus, do apóstolo Paulo, ao longo de todo o Novo Testamento, chamando toda a nossa atenção para que nós estejamos alerta e para que estejamos sempre vigilantes em relação à nossa condição no mundo, e uma vigilância também escatológica. A palavra escatologia, eschatos, no grego, quer dizer última ou últimas coisas, e logia é estudo. Então, quando a gente estuda a doutrina das últimas coisas, a gente tem uma percepção de que existem muitas coisas acontecendo e tantas outras que ainda haverão de acontecer, e nós precisamos manter o nosso foco na manifestação da realidade do eschatos divino, de tudo aquilo que Deus prometeu através da sua palavra que haveria de acontecer. E nós temos aqui nesse terceiro ponto o contexto escatológico para que nós entendamos. Jesus, no capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, nós temos o conhecido sermão escatológico de Jesus, e a gente usa essa expressão sermão escatológico porque Jesus estava se referindo a coisas que haveriam de acontecer. Algumas delas aconteceram inclusive ainda no ano 70, quando Tito invadiu Jerusalém, e algumas delas apontam para um futuro, para a revelação do anticristo, para um período de grande tribulação e de dores que nós sabemos que ainda haverá de acontecer. Até porque o texto profético, ele tem essa dimensão que, para ser interpretada, é preciso ter cuidado. Às vezes o texto se cumpre em parte, às vezes está em duplo cumprimento. Então esse é o caso justamente desse capítulo 24 de Mateus e o contexto do sermão profético de Jesus. Estejamos, pois, vigilantes quanto a esse evento e na expectativa, primeiramente, nós cristãos, do arrebatamento da igreja. A trombeta vai soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, diz Paulo, 1 Tessalonicenses, e capítulo 4, versículo 13 em diante. E também nós que estivermos vivos, diz Paulo, deveremos estar alerta, porque seremos arrebatados, no abrir e fechar de olhos, seremos tomados pelo Senhor. Então, a importância de uma vida cristã vigilante, de que a todo tempo nós estejamos levando em consideração como nós estamos vivendo, como é que nós estamos agindo. Nós devemos ter a noção de que as profecias, algumas delas já se cumpriram, outras estão se cumprindo, algumas delas ainda haverão de se cumprir, mas em todo caso, a orientação de Jesus no versículo 41 é: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, é o que Jesus diz: o espírito está pronto. E aqui o espírito é a condição espiritual. Então, se você se prepara espiritualmente, você tem como vencer. E a carne é fraca.
E é preciso que a gente entenda a palavra sarx no grego, o comentarista inclusive diz isso aqui em algum ponto da lição, é um trecho, ou é um termo que tem uma polissemia, ou seja, tem muitos significados. Então ele diz assim, tem variação semântica ampla. E ele diz que o espaço aqui não dá para explicar, mas rapidamente eu posso dizer que carne pode significar natureza pecaminosa, a carne pode significar o nosso corpo físico, né? Então é preciso que a gente faça a distinção e ter o cuidado. O corpo, a carne biológica é templo, morada do Espírito Santo. Não há nada de negativo no corpo, muito pelo contrário. Agora, o que nós devemos ter cuidado é com a nossa natureza pecaminosa. Então, quando Jesus está dizendo aqui, vigiai e orai, e ele diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, pastor Fábio, isso precisa ser entendido no contexto mais remoto de Gálatas, capítulo 5, quando Paulo fala sobre essa disputa entre carne e espírito, para que a gente entenda essa condição humana de forças em oposição, né? Forças contrárias, e se a gente não estiver vigilante, nós poderemos facilmente cair no território da carnalidade. É verdade, a lição de hoje, meu irmão, minha irmã, ela fala dessa questão da vigilância no contexto escatológico, mas também no contexto da vida cristã. Devemos estar vigilantes e viver em vigilância de maneira sóbria todos os dias, no dia a dia. Por quê? Porque todo dia nós travamos, nós enfrentamos, vivendo, estamos sob uma batalha da carne contra o espírito contra a carne. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 5 a 9, ele disse assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Ele escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 17, ele diz também: porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque estes são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então, a receita que ele dá aqui, em Gálatas, no capítulo 5, ele diz que a receita é a gente viver no Espírito, é a gente andar no Espírito e sermos guiados pelo Espírito. Então, na vida cristã, o Espírito Santo, que é aquele que atua em nós na salvação, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, operando em nós o novo nascimento. Nós nascemos da água e do Espírito, nascemos do alto, e aquele que em nós começou boa obra, ele há de aperfeiçoar. O Espírito Santo, ele continua trabalhando na vida do crente, num processo que chamamos de santificação progressiva, porque ele já nos libertou da culpa, do pecado, mas também em Cristo nós também somos vitoriosos sobre o poder e a força do pecado. Por isso que João disse que aqueles que são nascidos de Deus não vivem na prática do pecado. Por quê? Porque se aqueles que nasceram de Deus, fizerem o que Paulo recomendou aqui em Romanos, capítulo 8, versículos 5 a 9, que acabamos de ler, que é de se inclinar para as coisas do Espírito e não se inclinar para as coisas da carne, então a gente vai ser vitorioso. Por isso ele diz, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então o segredo, a recomendação é aquele que vive em constante vigilância. O crente que vigia, ele anda no Espírito, vive no Espírito e é guiado pelo Espírito, e a consequência natural disso é a vitória sobre a natureza humana, carnal
e pecaminosa, professor José Roberto. E para concluir, então, a gente destaca aqui a importância de como Jesus se submeteu à vontade do Pai no Getsêmani. De igual modo, nós também devemos assim fazer. E se fizermos assim, estaremos andando no Espírito e agradando ao Senhor nosso Deus. Estaremos certamente vigilantes se estivermos fazendo a vontade do Senhor nosso Deus, se nos submetermos à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, conforme diz Paulo lá em Romanos, no capítulo 12. Estamos chegando, pastor Fábio, ao final de mais um programa. Queremos dizer a você que o debate continua e continua lá na sua congregação, na Escola Bíblica Dominical. Esteja sempre atuante, frequentando a Escola Bíblica Dominical. Este programa e qualquer outro que tem aí disponível nas redes sociais, nos programas de televisão, não substituem a Escola Bíblica Dominical. Isso aqui é apenas um reforço, uma preparação, nada substitui a interação e o momento lá da sala de aula. Portanto, participe, frequente a Escola Bíblica Dominical da sua congregação. Isso mesmo, meu irmão, minha irmã, e para concluir a minha participação neste programa de hoje, gostaria de ler aqui para você Lucas capítulo 21, que também é um sermão profético, escatológico de Jesus, versículos 34 e 36, que diz assim: tenham cuidado de vocês mesmos, para não acontecer que o coração de vocês fiquem sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus continue abençoando vocês e continue nos acompanhando nas redes sociais, na TV AD Mossoró e no nosso canal, o canal da Igreja Assembleia de Deus de Mossoró, AD Mossoró Oficial, também acessando o blog do professor José Roberto, subsidioebd.blogspot.br. Muito bem, então fiquem de olho sempre na nossa programação e no nosso canal na TV AD. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Ele mesmo permitir. Amém. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Paz do Senhor.